E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, vamos continuar essa nossa playlist aqui de SQL Alchemy. Na última aula, a gente parou exatamente aqui, olha. A gente pegou, né, um arquivo de banco de dados, esse db.sql, e a gente criou, né, aqui a partir dele, um banco de dados. A gente também criou uma tabela e colocou um registro lá dentro na nossa tabela de filmes. E a partir disso, né, a gente chegou e fez um arquivo chamado connection.py, só para a gente mostrar como que é o funcionamento do SQL Alchemy com as engines, até mesmo executamos, né, comandos assim de SQL puro, né, de uma maneira bem crua aqui mesmo, e apresentamos esses registros que a gente tem no nosso banco de dados. Eu tenho até aqui, olha, a demonstração disso, né, vamos rodar de novo aqui, olha, com Python 3 mesmo, né? Isso aqui é o que a gente tem no nosso banco de dados. A gente terminou exatamente aqui na nossa última aula. Vamos lá, você já deve estar pensando o seguinte, cara, quarta aula que você está fazendo, cadê essas classes com que a ORM se interage com o banco de dados? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas a gente tem que entrar um pouquinho em teoria para primeiramente para depois a gente entrar no código. E vamos lá. Quando a gente fala, né, dessa nossa conversão de classes para banco de dados, isso aqui na verdade é uma tática que a gente chama de mapeamento declarativo. Uma classe em si, ela vai representar aquilo que a gente tem no nosso banco de dados. E a gente vai utilizar um artifício que se chama uma base declarativa para isso. Então, um mapeamento declarativo vai necessitar de uma base declarativa. Poxa, como assim? O que isso aqui quer dizer? Vamos lá, aqui, olha, na documentação do SQL Alchemy, eu estou aqui, olha, numa parte que chama mapeamento. E se a gente for descer um pouco aqui, olha, a gente vai entrar exatamente na parte, né, de mapeamento declarativo. E aqui, olha, é exatamente uma interpretação do que está acontecendo, né? A gente vai importar uma espécie de base declarativa, vai criar uma base e a partir dela a gente consegue ter as nossas classes. E nota uma coisa, quando a gente for falar em classes que representam elementos do nosso banco de dados, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para a nossa visualização. Todos esses elementos aqui, olha, eles vão se interagir com esse processo aqui de coluna, né, esse elemento aqui, e a gente vai declarar qual que é o tipo dele. Por exemplo, olha, esse D ele é um inteiro e ele é, né, uma chave primária. Mesma coisa aqui, olha, nome é uma string. Aqui não está falando, por exemplo, algumas outras propriedades que a gente deveria ver. Por exemplo, se ele é único, se ele pode ser nulo ou não nulo, né, que são aquelas propriedades de banco de dados. Mas nota que a própria ORM vai dar a tipagem que a gente precisa para fazer esses processos. Então vamos lá, vamos continuar agora, só que agora vamos para código, vamos ver como é que isso daqui vai ficar na nossa prática. Eu estou aqui, eu vou apagar essa parte daqui, vou apagar essa nossa a utilização, né, do SQL puro, e agora a gente vai começar a fazer, né, algumas configurações aqui. Eu vou colocar até um comentário aqui, olha, configurações. Vou colocar assim sem cedilha. Vamos lá. Para a gente pegar a nossa base declarativa, eu particularmente vou por esse caminho. From SQL alchemy.xt.declarative import declarative base. E o que nós vamos fazer? A gente vai ter que, na verdade, a nossa base ela vai ser igual a uma base declarativa. Então a gente utilizou esse cara aqui e a gente criou a nossa base. Beleza. Agora eu vou colocar um outro comentário aqui e vou chamar essa parte aqui que a gente vai entrar de entidades. No caso vai ser só uma, porque essa nossa entidade, né, essa nossa classe em si que a gente vai acabar criando, ela vai se arremeter simplesmente a essa nossa tabela aqui, olha, que é a tabela de filmes. Vamos criar ela passo a passo, normalmente. É uma classe que vai se chamar filmes. Eu gosto de deixar o nome dessas classes aqui exatamente como o nome, né, da tabela que a gente está mexendo. E aqui, para a gente fazer, né, nosso mapeamento declarativo, eu coloco a nossa base
exatamente aqui como uma herança. Em tese, isso aqui na verdade é uma implementação, mas vamos falar que ele entra ali. Vou colocar esses 2 underlines e colocar aqui, olha, table name é igual a filmes. Isso daqui é exatamente uma propriedade que a gente vai dar para nossa classe para falar o seguinte, olha, essa nossa entidade ela está se relacionando com essa nossa tabela filmes aqui, ó. Então isso daqui é realmente necessário para a gente começar o nosso mapeamento. E agora a gente vai falar de todas as colunas que a gente tem lá no nosso banco de dados, né, na nossa tabela do banco de dados. Mas para isso eu vou precisar de importar alguns elementos que a gente vai utilizar, né? Então, aqui eu vou colocar separado desse Create Engine aqui, mas vai ser o seguinte, from SQL Alchemy, né? Então a mesma coisa daqui de cima, import column, string e integer. Aqui tem vários tipos, depois você pode dar uma pesquisada, né? Esse link aqui do mapeamento declarativo, ele vai estar nas descrições, você pode dar uma olhada depois, caso você tenha mais necessidades. Mas vamos lá. Aqui a gente vai continuar o nosso processo. Eu vou colocar aqui, olha, título, que é a nossa primeira coluna, aqui, olha. E nota que ele, em tese, é um varchar não nulo. Para isso, a gente vai colocar aqui, isso vai ser uma coluna, esse elemento título aqui, vai ser uma string, e eu vou colocar uma outra propriedade aqui, que vai ser o seguinte, deixa eu voltar aqui, porque a gente tem uma coisa, ele é não nulo, mas ele também é uma chave primária. Então vamos colocar aqui, olha, primary, deixa eu ir de novo aqui, primary key é igual a true. Aqui a gente já meio que declara que ele não vai ser nulo, então essa propriedade aqui, quando a gente está criando a nossa coluna, já fica explícito esse processo, né? Vou colocar aqui, olha, gênero, que ele vai ser uma coluna, vai ser também uma string, e aqui, nullable é igual a false. Ou seja, não temos a possibilidade desse gênero aqui acabar sendo nulo. E aqui, por final, né, título, gênero, ano. Ano é um inteiro não nulo, ok? Ano é igual a column, aqui vai ser um integer, deixa eu até copiar aqui, e eu vou colocar aqui, olha, nullable, false. Então, nota que isso daqui por si só já está descrevendo para a gente, né, o que a gente tem no nosso banco de dados. Eu vou só colocar uma outra propriedade aqui, eu gosto geralmente de colocar isso nas minhas classes, que é um def wrapper, coloca um self aqui. O que é isso daqui exatamente? A única coisa é que quando eu for printar um elemento dessa classe, esse método de reprodução aqui ele é chamado e vai apresentar de uma maneira mais legível para a gente, né? Então, olha só isso aqui. Return f filme. Vou colocar aqui, olha, um abre título é igual a, vamos colocar esse abre e fecha aqui, self.título, vírgula. Eu vou colocar só título e ano. Não vou entrar em muita rigorosidade aqui. Porque aí quando eu for printar, né, desse jeito aqui, olha, todos os elementos que a gente for ter relacionados a essa nossa tabela de filmes a partir da nossa entidade de filmes, vai aparecer desse jeito. Eu gosto de deixar formatado de acordo com um princípio que eu gosto, né, um jeito em que eu gosto, propriamente. Beleza, em tese a gente acabou aqui, né, o nosso mapeamento declarativo. Aí você pode estar pensando, poxa Rafa, mas beleza, e agora como é que a gente vai fazer query com isso daqui? Como é que a gente vai colocar registro no nosso banco de dados? Aí a gente vai cair também num outro conceito, que é exatamente esse conceito aqui, olha, deixa eu descer um pouquinho aqui, que são as sessões. Olha, tem alguns jeitos diferentes da gente fazer
comandos de SQL propriamente puros, né, ou até mesmo fazer o select ou fazer o insert de vários modos aqui no SQL Alchemy, eu acredito que esse aqui seja o melhor. A gente trabalhando com sessões. Eu peguei essa parte aqui do texto e coloquei aqui no tradutor. Deixa eu fechar aqui. Olha só. No sentido mais geral, a sessão estabelece toda a conversa com o banco de dados e representa uma zona de retenção para todos os objetos que você agregou ou associou a ele durante sua vida útil. Como assim? O que isso aqui quer dizer? Sessões em si parece muito com a ideia de transactions em SQL. A gente chega e faz uma zona segura, aí a gente pode colocar vários comandos lá, comando 1, comando 2, comando 3. Por exemplo, faz um insert, faz um update, faz um select. Aí a gente vai dar, assim, muito parecido com Git, um commit, e vai fazer com que esses comandos todos aqui sejam executados ordenadamente no nosso banco de dados. E o bom de se utilizar sessões é que a gente consegue, caso a gente tenha algum problema no meio desse caminho aqui, fazer um rollback. Ou seja, se algum comando não estiver de acordo com o que a gente está necessitando, né, se ele der um erro, a gente consegue fazer um rollback e manter a integridade do nosso banco de dados. Para isso que é interessante a gente utilizar sessões. Tá, como que a gente agora mexe com essa parte de sessões, né? O que isso daqui quer dizer, propriamente dito? Vamos lá, vamos criar uma sessão aqui e vamos mostrar como é que isso daqui se interage. From sqlalchemy.orm, eu acho essa importação estranha pra caramba. Import session maker. Feito isso aqui, nota o que a gente vai fazer. Eu vou chegar aqui nas minhas configurações, vou criar um elemento chamado session com letra maiúscula. Isso daqui, a base declarativa e a session, geralmente letra maiúscula, são algumas... eu vou dizer que são algumas convenções, né? Embora isso daqui deveria ser com letra minúscula, segundo a ideia de objetos que a gente tem. Mas enfim, vamos lá. Eu vou fazer uma sessão, né, session maker, em que a gente vai vincular essa sessão bind na nossa engine. Ou seja, eu quero uma sessão baseada nas conexões que vão estar nesse banco aqui de dados. E eu vou fazer também uma sessão básica vindo desse cara aqui, olha, dessa session que a gente acabou de criar, esse objeto session aqui que a gente acabou de criar. Beleza, tudo certinho, tudo bonito aqui. Eu vou colocar um outro comentário aqui, ó, chamado de SQL. A gente vai começar a fazer alguns processos aqui. Por exemplo, vamos fazer aqui, olha, a coisa mais básica que a gente tem, que é um select. Como que a gente vai fazer select nisso daqui agora? Pois é, a gente vai utilizar a seção que a gente criou e a entidade que a gente criou. Eu vou colocar aqui, olha, que data é igual a session.query. Vou colocar aqui, olha, filmes, que é, né, a nossa classe aqui, .all. Ou seja, vamos fazer uma query para pegar todos os elementos que estiverem lá no nosso banco relacionados à nossa entidade filmes. E aí eu vou printar. Na verdade aqui é print. Hoje eu estou um pouquinho lerdo. Então, vamos lá. Fizemos isso aqui. Vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Apareceu aqui, olha, 2 registros. Filme, título, alguma coisa, ano, esse aqui é o meu ano. Filme, título, alguma coisa, ano, isso aqui. A gente fez, né, um select no nosso banco de dados. E nota que essa nossa apresentação aqui que a gente colocou nesse wrapper aqui, foi exatamente o que apareceu aqui, olha. Tanto que a gente pode até fazer uma coisa, em vez de colocar esse tipo de formatação, vamos mudar aqui, olha. Beleza? E vamos rodar de novo. Olha que aqui até mudou. Título, alguma coisa, ano, pá. Filme, título, Forrest Gump, ano, pá. Então é isso daqui que está acontecendo, né, quando a gente faz um select a partir desse modo, né. Vamos fazer o seguinte, olha,
Beleza, fizemos select, né? Eu posso até, antes da gente prosseguir, acessar os elementos que estão lá dentro, né? Dessa forma, print data 0, ou seja, o meu primeiro registro, ponto título. A gente pode acessar os elementos dessa forma aqui também. Vamos lá, deixa eu rodar isso daqui. Olha só, eu acessei o meu primeiro elemento e fiz o print, né, de título. Então, ok, isso daqui está sendo já utilizado, a gente já está conseguindo comunicar com o nosso banco de dados a partir das entidades. Eu já tenho que te falar, é só isso, é literalmente isso daqui. Né, quando a gente for utilizar o SQL Alchemy, em tese a gente já mostrou todas as configurações, tudo que a gente tem, para mexer com ele de uma forma mais tranquila. Mas vamos lá, não vamos parar aqui não, vamos fazer algumas brincadeiras aqui também, né? Me dá uns minutinhos para a gente fazer isso. Vamos fazer um insert? Como que fica o insert? Lembra que a gente falou nas aulas passadas que os objetos, né, das nossas classes aqui que a gente cria de vinculação com o nosso banco de dados são exatamente registros? Vai ser exatamente isso que a gente vai mexer. Olha só, data insert é igual a filme, e aí a gente começa a fazer a nossa brincadeira aqui, olha. Por exemplo, título é igual, vamos colocar aqui, olha, Batman. Gênero é igual a drama. E eu vou colocar aqui também, né, ano, que é igual, vamos colocar 2022. Ok. Nisso daqui que a gente fez, deixa eu ver o que ele tá dando aqui. Filme, é filmes. Aqui é a nossa classe. Tá vendo que a gente acabou de fazer uma instância dessa classe, né, um objeto dessa classe? Pois é exatamente isso aqui que a gente vai relacionar a alguns elementos, né, alguns registros que a gente tem no nosso banco. Feito isso aqui, session.add data insert, beleza? Session.commit. Tá vendo? A gente sempre que fazer algum processo exatamente aqui, olha, a gente comita e manda isso aqui lá para o nosso banco de dados. Beleza? Eu vou fazer uma outra coisa aqui também, que é exatamente para a gente ter um pouco mais de rigor e cuidado com o nosso banco de dados. Aqui no final, session.close. Vamos fechar a nossa sessão depois de fazer esse nosso processo aqui. Então vamos lá, acabamos de fazer esse insert, vamos ver se ele vai aparecer aqui no nosso select. Olha só o que aconteceu. Tá exatamente aqui, olha, o registro que a gente criou, né? Então, olha, a gente tem aqui o filme, alguma coisa, né? O nosso filme que a gente acabou de colocar, né? Que é o do Batman, e aqui o Forrest Gump. Então tá tudo certo, né? A gente está conseguindo colocar elementos a partir disso daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar brincando. Vamos fazer um delete e um update. Como que a gente vai fazer deletes e updates aqui? Né? Primeiro vamos começar com o delete. Eu vou colocar aqui, olha, um delete. E eles são, na verdade, bem parecidos, mas bem parecidos mesmo. Porque quando a gente for falar de um delete, a gente vai falar, na verdade, de uma query. E essa query vai ser aqui, olha, na nossa entidade de filmes, né, nossa classe de filmes, tal que a gente vai filtrar, então vai ser um filter, de tal modo que filmes.título vai ser igual a, eu vou querer deletar esse alguma coisa aqui, ó. Vamos colocar alguma coisa aqui, beleza? E por final, depois da gente ter buscado, ponto delete. Opa, deixa eu voltar para cá, ponto delete. E aqui a gente vai ter também, né, que fazer o nosso session.commit. Então é isso aqui que a gente geralmente vai fazer, né? Depois de alguma alteração de fato, a gente chega lá e comita no nosso banco de dados. E aí a gente tem esse processo aqui. Vamos ver o que vai acontecer? Deixa eu trocar aqui o filme, porque senão ele pode acabar dando, né, algum problema no nosso banco. Vamos colocar aqui
Drácula, gênero drama. Tem um filme do Drácula, cara, com aquele cara que fez o Matrix, 1996, eu acho. Vamos lá. Beleza, olha o que aconteceu. A gente tem aqui o filme do Batman, a gente adicionou o Drácula, o Forrest Gump tá aqui, né? Sempre estará aqui. E a gente acabou de printando aqui o Batman. A gente deletou, de fato, esse filme aqui, olha, que é o Alguma Coisa. Então é isso aqui que está acontecendo, né? Vamos agora fazer o seguinte, eu vou deletar o Drácula. Título, vou colocar qualquer coisa. Né, drama, o ano, ele vai ser... Cara, eu não sei. Vou colocar qualquer coisa aqui mesmo, só pra gente conseguir pular. E eu vou fazer agora, né, o famoso update. Session.query. Vou colocar aqui, olha, filmes, ponto, filter. Eu vou querer fazer um update em todos os filmes, cujo, vamos colocar aqui, olha, gênero seja drama. E aí a gente vai ter, olha, update. Aqui a gente tem que passar um dicionário falando exatamente no que a gente quer atualizar. Eu vou deixar eles aqui, olha, ano, 2 pontos, vamos colocar todo mundo para o ano 2000. Vai ser isso aqui que eu vou querer fazer. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente também mexer de uma forma interessante aqui, esse nosso filme com o título esquisito, eu não vou colocar ele como drama, vamos colocar ele como ação. Vou colocar sem o C cedilha, né? A gente poderia colocar o commit só aqui no final, né? Ou seja, esse commit aqui e esse commit aqui, em tese, eles são facultativos, porque a gente vai estar fazendo todos esses processos, no final comitando todas as alterações que a gente está fazendo e pegando, né, esses elementos tranquilamente. Mas, assim, a título de demonstração, né, de como que fica cada processo desse daqui, eu vou deixar esses commits desse jeito aqui exatamente. E beleza, vamos ver o que vai acontecer? Ok, olha, todos os filmes, né, passaram para o ano de 2000, Forrest Gump aqui também, né, esse filme aqui, com o nome esquisitão, ele não foi para o ano de 2000, justamente porque ele não se enquadra nesse filtro que a gente colocou. Então, gente, é realmente isso aqui, não tem muita dificuldade. Esse arquivo aqui, né, em vez de connection, eu vou chamar ele de SQL Alchemy raw, vou subir ele para o GitHub desse jeito, porque, assim, em tese, a gente acabou aqui a playlist de SQL Alchemy. É isso aqui tudo que você tem que saber para utilizar essa biblioteca de uma maneira interessante, essa ORM, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ainda mexer com isso daqui tudo que a gente fez. Na próxima aula a gente vai criar um diretório, né, chamado repositório, em que a gente vai começar a brincar com essas coisas de uma maneira um pouco mais interessante, né, de uma maneira um pouco mais, vamos falar, organizada, né, um pouco mais limpa. E aí a gente vai continuar com outras coisas, né, com mais textura que a gente vai adicionar a essa nossa discussão. Gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.